Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é o professor de Direito da PUC, Daniel Paulino. Ele é também diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Paulino, desculpe, eu errei o nome dele, é Paulino. Diretor do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Boa noite, desculpe ter errado seu nome, Paulino. Boa noite. Vamos começar do geral. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa reforma da Previdência que o governo está querendo? Sem dúvida, a gente precisa reformar a Previdência. Por quê? Porque a população brasileira envelhece num ritmo acelerado e os cenários que se faz para o futuro, principalmente para o médio e longo prazos, é de que há uma inversão na pirâmide, né? Já não é nem uma pirâmide, é uma colmeia que vai virar uma pirâmide invertida mesmo lá para 2060. Pelo envelhecimento da população. Pelo envelhecimento da população. Quer dizer, mais jovens, menos jovens, sustentando muitos idosos, pessoas, uma quantidade grande de idosos e que vão viver mais tempo, vão receber mais tempo de aposentadoria. Então é preciso fazer alguma coisa agora e a gente tem uma janela de oportunidade. Só não sei se precisaríamos fazer com tanta urgência, com tanto atropelo como tem sido feito nessa última reforma. É que, na verdade, o governo está fazendo isso com outro objetivo, é de reduzir o gasto público. Pois é, esse é um pecado comum em época de reforma e nesta reforma particularmente, diante da crise que a gente está vivendo nos últimos anos, parece estar acentuado isso. Não combina com previdência, que é alguma coisa que se faz para um horizonte de 35, 40 anos, geralmente não combina fazer alguma coisa pensando em economizar dinheiro para o orçamento seguinte, para 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque isso acaba atropelando, acaba pegando gente que está perto da aposentadoria e cria muitas resistências, tirando a possibilidade de se fazer uma discussão séria, madura, não com base nos interesses de quem tem mais força naquele momento. O senhor disse que é necessária a reforma, mas não dessa forma que está sendo feita agora. Há setores que vão ser penalizados com essa reforma, na sua opinião? Sim, acho que sim. Acho que tem muita coisa na reforma que precisa ser feita. Por exemplo, idade mínima. É inegável que a gente precisa ter uma idade mínima. Não sei se para essa transição imediata, pegando as pessoas que já estão com 2 anos, 3 anos para se aposentar, como está sendo feito agora. Mas em termos de populações, de setores, quem é que está sendo bastante atingido? Os rurais. Houve uma melhora do relatório apresentado em dezembro pelo governo e este que foi votado semana retrasada e volta a ser votado amanhã, os destaques, houve uma melhora quanto a isso, mas uma melhora que não atingiu todos os trabalhadores rurais, apenas os segurados especiais, que é uma parcela importante, mas não é total. O benefício de prestação continuada, né, que agora passa a se chamar transferência de renda para as pessoas idosas ou deficientes que não têm família, não têm condições de se manter e precisam ganhar um salário mínimo do governo. Isso também tem um impacto, por quê? Porque está sendo aumentada a idade. A gente vai dizer, bom, de 65 para 68 são só 3 anos, Daniel, mas nesses 3 anos você pega uma grande quantidade de pessoas que são miseráveis, que não têm do que viver. Agora, uma coisa também que o governo não tem esclarecido corretamente, aliás, nem tocou nesse assunto, é o desvio de finalidade do dinheiro da Previdência, porque grande parte, 30%, cerca de 30% do dinheiro da Previdência não é usado na Previdência. Pois é, esses 30% são as chamadas desvinculação de receitas da União, que antigamente se chamava Fundos, exatamente, DRU. E antigamente teve o nome, a primeira vez que apareceu na Constituição em 94, de Fundo Social de Emergência. O que é isso? Ele retira 30%, no início 20%, agora 30%, de toda a arrecadação de impostos e contribuições federais, inclusive aquelas que iriam para a Seguridade Social. É verdade que só a DRU ela não vai resolver o problema. Mesmo que se a gente considerasse que não há retirada da DRU em relação às contribuições previdenciárias, o déficit, entendido da forma como o governo entende, quer dizer, quanto arrecada num ano e quanto se paga de benefício num ano, ele subsistiria. Mas, sem dúvida, minoraria o problema. E, então, não é total a verdade de quando se diz, olha, o déficit, se tivesse a DRU, não tem déficit. Não é verdade isso, é preciso fazer alguma coisa, como eu disse. Mas seria muito menor. Mas claro que seria menor. Há um desvio de finalidade, como você disse. Por quê? Porque a Constituição gravou uma finalidade. A Seguridade Social, que não inclui só a Previdência, é verdade, mas também saúde e assistência, precisa desses recursos. Por isso a Constituição quis separar do orçamento da União. Com o tempo isso foi sendo de novo acoplado e misturou para ter justamente maior flexibilidade pelo governante. Quase 71% da população brasileira é contra a reforma da Previdência como ela está sendo feita. Tem, como o senhor já tocou no assunto, categorias que têm maior poder de pressão e conseguem vantagens. Há alguma justiça nessa reforma? Olha,
Se a gente disser que é totalmente injusta, seríamos injustos também, não é? Mas claro que num ambiente de disputa de interesses, existe, claro, aquele que consegue fazer prevalecer o seu interesse. Por exemplo, os policiais, né? Teve aquela confusão na última votação na comissão especial, em que os policiais foram colocados numa situação especial, depois entrou a Polícia Legislativa da Câmara e do Senado e os agentes penitenciários que estavam no texto originalmente foram retirados. Categorias armadas têm maior poder de pressão? Pois é, não pode ser assim, absurdo. não pode ser no grito, né? Então acaba acontecendo esse tipo de coisa. Os militares que ficaram totalmente de fora, e aí vai se pedir um sacrifício enorme, por exemplo, para rurais. Totalmente de fora, com uma aposentadoria melhor que o resto da população. Muito mais cedo, muito mais jovem, com pensões em condições favoráveis para os dependentes que já as recebem. Então, e não só que recebem, mas que podem receber. Que herdam, né? Que herdam. Parece herança, né? A herança no dinheiro público, a gente não trata, olha, se não casar, recebe o benefício. Isso parece herança. Em matéria de previdência, você paga o benefício com recursos de todo mundo se houver necessidade. Eu não posso trabalhar, eu preciso ganhar o benefício. Mas não porque eu não casei, né? Senão a moça vive em pecado o resto da vida, porque formalmente não casou e não perde a mesada. Então, isso já foi corrigido nos tempos para cá, mas existiu muito no passado para servidores, especialmente para militares. Tá bem, professor. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui no Jornal da Gazeta. Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Obrigado.